Olá! Estamos começando mais uma playlist do meu canal do YouTube, Diálogos de História com o Professor Wellington. Também no Instagram, @AfroWellington e @ProfWellington2020. Espero que vocês se inscrevam, curtam, me acompanhem, sempre essas produções que eu estou aqui construindo aos poucos com a ajuda de vocês. Agradeço a muitas pessoas que têm colaborado para que esse projeto aconteça cada dia mais. Tem a colaboração de muita gente bacana que está me incentivando. Meu irmão, meu amigo Alexandre, minha família, minha irmã Kézia, minha mãe, minha esposa. Muitos amigos estão me incentivando nesse projeto, que eu agradeço de coração, sempre me mandando mensagens de estímulo. E aos pouquinhos nós vamos construindo. Hoje a nossa playlist é o Memória de Estante, porque eu tento apresentar sempre um livro da minha estante. E hoje eu quero apresentar para vocês este livro aqui, ó, O Sentido da Vida. Ele foi escrito por Dom Valfredo Tepe. Ele tem como subtítulo Ascese Cristã e Psicologia Dinâmica. Esse livro foi publicado no ano de 1983 pela editora Vozes. Se eu não me engano, foi um dos primeiros livros que eu li depois que eu terminei o meu ensino fundamental e médio. Como um projeto de vida. Naquele momento, eu começava uma ampla mobilização social, participava de pastorais da Igreja Católica e buscava um sentido para a minha vida. Aí, não lembro agora de fato quem me ofereceu esse livro, mas eu li com muito carinho, porque esse livro fala do sentido da vida. O que a gente entende como sentido da vida? Será que dar sentido à vida é ter prazer? É fazer tudo o que quer? É ter tudo o que quer? Consumir tudo o que quer? Esse livro aqui traz algumas pistas. Por exemplo, logo aqui na abertura do livro, ele começa com um ponto de partida chamado com o título Aceitação, em que ele fala da palavra ascese, A-S-C-E-S-E, que é uma palavra que deriva do grego, onde originalmente significa o treino dos atletas. Ou seja, é um espaço que dá a possibilidade para a evolução, para atingir a perfeição. E aí é um livro que ele faz um contraponto entre essa ascese cristã, como que a busca da perfeição cristã, dos ensinamentos autênticos de Jesus, podem perfeitamente combinar com a questão da psicologia humana. E aí por isso ele trabalha com, por exemplo, os estudos de Jung, que foi discípulo de Freud. E Jung dizia, não se pode transformar o que não se aceita. Então, ou seja, esse livro diz que primeiro nós temos que nos aceitar como nós somos. Seja na nossa característica física, seja na nossa característica intelectual, seja na nossa característica da evolução humana. Seja em todos os aspectos. Se a gente não se aceita como a gente não está pronto para se evoluir, para buscar essa perfeição. E assim, conforme o ensinamento de Cristo, a gente vê que aqui tem uma outra parte que fala: todo aquele que segue Cristo, o homem perfeito, torna-se também ele mais homem. Então, unir o que foi a proposta cristã, deixada pelos ensinamentos de Jesus, com a proposta da busca do sentido da vida através da psicologia, é o grande desafio desse livro, em que ele vai trabalhar depois com a noção de destino. O destino tem
um sentido pagão que diz respeito àquela fatalidade cega. Ou seja, foi destino do sujeito cair de um precipício. Mas para o sentido cristão, e que aí vai combinar com a mensagem, com o estudo psicológico de Jung, o destino também pode ser visto do ponto de vista da relação remetente, e aí a gente combina com a questão do cristianismo. Quem que é esse remetente? É Deus, é Jesus que mandou uma mensagem para a missão da nossa vida. E o destinatário é o próprio indivíduo. Então aí o destino passa a ter o conteúdo de destinatário, para quem está recebendo aquela instrução. E aí se você assimila e concorda com aquele pensamento, e aí não vamos encaixar somente o pensamento cristão, não. Vamos pensar, por exemplo, em Guimarães Rosa, quando em Grande Sertão Veredas, ele cita uma bela frase: a vida, ora ela afrouxa, ora ela aperta, mas o que ela quer da gente é coragem. Se a gente assimila esse tipo de pensamento, eu estou sendo destinatário de uma mensagem que vai mudar o destino da minha vida. E aí, a partir dessa mensagem, eu vou me guiar, eu não vou sofrer tanto, porque eu não vou mergulhar na depressão, porque de repente eu recebi uma notícia ruim de uma doença, ou de uma situação financeira ruim, de alguma morte de algum familiar. Eu não vou mergulhar na depressão, eu vou sofrer, eu vou chorar aquilo ali, mas depois eu vou ter forças para me reerguer. E essa força é justamente porque eu assimilei esse pensamento de que a vida tem hora que ela afrouxa, hora que ela aperta. No mesmo dia a gente pode gritar e comemorar um gol e receber um telefonema triste logo em seguida, ou vice-versa. No mesmo dia nós temos momentos bons e momentos ruins. Então esse livro, ele me ajudou a refletir sobre essas coisas. E aí ele fala também do ritmo da vida. Vejam esse trecho aqui da página 28. Vida é força dinâmica que procura o próprio desdobramento. O desdobramento processa-se em ritmo harmônico, semelhante ao compasso do coração. Sístole e diástole. Conservação da própria identidade, intercâmbio com o meio ambiente. E aí olha que interessante. Integrar o ser humano ao meio ambiente. Integrar a natureza. Os índios só utilizavam da natureza aquilo que eles precisavam. O que eles mais estranharam quando os colonizadores europeus chegaram aqui é que eles começaram a exigir que derrubassem muitas toras de madeira. E eles ficavam ali horrorizados. Para que derrubar tanta árvore? Porque nós queremos fazer estoque. Ora, nós trabalhamos com a subsistência, com aquilo que vai suprir a nossa vida. Então o índio ele só derrubava a árvore que iria servir para construir a sua taba, né? A aldeia onde ele morava. Então ele utilizava da natureza apenas para explorar. A natureza está para servir ao ser humano naquilo que ele precisa. E não necessariamente eu tenho que destruir a natureza, que eu tenho que acumular. Então todo esse desejo consumista da humanidade, de acumular as coisas, de juntar, destruindo, é que é o próprio mal da humanidade. Porque aí depois, se nós temos um problema aí com desmatamento, com camada de ozônio, é tudo fruto da ganância da acumulação humana, de usufruir mais do que precisa. Então por isso que o ritmo da vida tem que ser norteado pela necessidade. É claro que isso não quer dizer que certas ideias, do ponto de vista da poupança, da previdência, não devam deixar de existir. Eu mesmo já me prejudiquei muito em muitos momentos da minha vida por não ter sido previdente. Mas por outro lado, nós podemos pensar que buscar esse sentido para que a vida tenha valor
para que a gente não lamente que a vida é ruim, que a vida não presta, nós temos que começar também a cultivar o que eu posso fazer, qual que é a minha missão nesse mundo. E aí é outro passo importante que esse livro vai dar, que é a gente descobrir qual que é o nosso papel nesse mundo. Cada um descobre o seu, seja numa missão. Por exemplo, eu me tornei pai de uma criança autista, que tem muitos desafios. Essa é uma missão que eu tenho na vida. Assim como eu fui descobrindo outras. A vocação que a gente tem na vida é um pouco essa missão. Então é por isso que a gente vai, e as missões também vão mudando ao longo do tempo. E aí é nesse sentido, né, que no 3º capítulo o livro vai falar do ideal, a necessidade do ideal. Pouco nos adiantaria conhecer o ponto de partida e dispor de suficiente energia para a marcha, se não soubéssemos para onde nos dirigir. Ou seja, não adianta só a gente pensar no caminho, a gente tem que saber para onde que a gente quer ir. Né? Aí a gente vai ver naquele conto da Alice no País das Maravilhas. Né? Quando o chapeleiro maluco pergunta para ela, para onde você vai? Ela diz, eu não sei. Então, para quem não sabe, qualquer lugar serve. Então não adianta ela perguntava qual que era o caminho que ela tinha que seguir. E ele perguntou, para onde você quer ir? Não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Por quê? Porque aí, ao longo do caminho, que a gente vai descobrindo. Então, nesse sentido, sabe? Agora, se você já tem uma determinação, já sabe o que você quer da vida, aí você já sabe qual caminho tem que seguir. É aquele ali. E aí a gente vai buscar a chamada perfeição. A perfeição a gente nunca vai atingir, mas a meta do ser humano é buscá-la. Agora, aquele que se diz perfeito vai funcionar que nem aquele fariseu que o próprio Jesus condenou. Os falsos profetas que tem hoje por aí, que dizem que estão salvos, que podem tudo, que fazem tudo, né? Que o outro aí vai marginalizar o negro, vai marginalizar a mulher, vai marginalizar o LGBTI, vai marginalizar a prostituta, vai marginalizar o drogado, por uma falsa ideia de perfeição. Quando que, na verdade, a busca da perfeição é aquela parábola do samaritano. Eu estar pronto para acolher essas pessoas que não têm voz e que não têm vez e que não têm lugar. Então é nesse sentido que o livro vai trabalhar muitos conceitos interessantes. A minha ideia é que não é, de fato, trabalhar o livro todo, porque o livro é muito extenso, tem muita coisa legal. Nós podemos até futuramente pensar aí numa forma de trabalhar ele em suas diversas partes, tá? Mas ele vai trabalhar sempre essa ideia de perfeição e que tipo de perfeição que nós temos que buscar. Por fim, eu quero encerrar com esse trecho aqui, realizar a vida. Se tudo o que fazemos, experimentamos e sofremos neste mundo se eterniza, o sentido da vida consiste em realizar a vida com consciência e senso de responsabilidade. Atividade, experiência, sofrimento são as 3 formas de realizar valores na vida, ou em outras palavras, encher a vida de sentido. Ou seja, tudo que nós vivemos serve de aprendizado. Os sofrimentos, os passos na vida mal dados, os chamados erros do passado, todos eles servem de experiência. Quando a gente diz para uma pessoa mais jovem, siga o conselho dos mais velhos, não é porque os mais velhos são adivinhos e sábios ao extremo, não. É porque já fizeram errado. Estão falando não faça isso porque já fizeram e deu errado. Então talvez é essa compreensão que quando a gente, na juventude, a gente não entende o conselho dos mais velhos. E muitas vezes o conselho não é sempre dos mais velhos. É o conselho de quem experimentou aquela coisa. Ou de quem tem algum conhecimento.
Ultimamente eu tenho recebido dicas, eu estou começando a trilhar esse caminho aí das gravações de internet, que nós, professores, fomos obrigados, em razão da pandemia, a nos adaptar. Estou gostando tanto que estou cada vez aprendendo. E eu tenho aprendido não necessariamente com pessoas com formação acima da minha. Eu tenho aprendido dicas com adolescentes, com meu irmão que entende um pouco mais dessa área tecnológica, com alguns amigos que entendem. Então a gente vai aprendendo com os conselhos dos outros. É isso que o livro ensina, que o sentido da vida a gente busca a partir do momento em que nós passamos a somar tudo isso. A gente soma a atividade, está sempre mente ocupada, mente sempre buscando fazer algo diferente. O sofrimento vem quando a gente para para pensar nele. A experiência dos outros e o sofrimento que a gente vai acumulando ao longo do tempo. O sofrimento pode ser um motivo de ser transformado em felicidade. É isso que nós temos que buscar. Queria agradecer muito a audiência de vocês. O Sentido da Vida é um livro que vai nos ajudar muito a buscar esse entendimento, tá? Mandem sugestões, críticas. Eu posso depois, oportunamente, trabalhar um conteúdo mais específico, mais detalhado desse livro, que é meu, que faz parte aqui da minha memória distante. Muito obrigado a todos. E aproveito para pedir que vocês curtam, se inscrevam no meu canal, e se querem contribuir para a melhoria desse canal, podem mandar sugestões através do meu Gmail, profwellington1972@gmail.com. E um detalhe, esse e-mail também é uma chave Pix, tá? Se você quiser contribuir com a nossa causa aí, basta usá-lo, tá? E eu agradecerei muito a colaboração de vocês, que inclusive eu aproveito para pedir que vocês também contribuam com a campanha do Natal Solidário com as Famílias, que vai perdurar ainda nesse final de dezembro e janeiro, para que nós possamos estender a nossa mão para famílias que estão desamparadas, despejadas, como Jesus esteve junto com Maria e com José quando chegaram até a manjedoura. Um grande abraço para todos e obrigado.